Então, olá turma, dúvida de um pode ser dúvida de todos. Uma lembrada, como é que a gente divide com fração, a primeira coisa. Aqui um exemplo, 1/2 dividido por 4/5. Então, quando eu tenho duas frações e tenho a divisão, eu não opero a divisão, eu transformo essa divisão numa multiplicação. Como é que eu faço isso? Mantenho a primeira fração como está e inverto a segunda. 4/5 virou 5/4 e torno isso uma multiplicação. Porque a multiplicação é mais fácil. Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 1 vezes 5, 5, nesse caso aqui, 2 vezes 4, 8. Então 5/8 é o resultado, não tenho mais o que fazer, porque essa fração é o mais simples possível. Agora agora trazendo para o nosso conteúdo aqui, frações com radicais, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu fiz antes ali. Como são duas frações, é uma divisão, a primeira coisa que eu vou fazer é manter a primeira fração como ela é e inverter a segunda, tornando isso uma multiplicação. Agora, multiplico o numerador por numerador, o denominador pelo denominador. Aqui eu tenho que fazer uma distribuição da multiplicação, porque eu tenho dois termos. Então, o 5 multiplica o raiz de 2, e depois o raiz de 2 multiplica também o raiz de 2. Como é que fica? 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Mais, porque os dois são positivos. Como é que lembrando agora do nosso conteúdo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 tem o mesmo índice, posso multiplicar. A multiplicação vai para dentro do radical. Fica 2 vezes 2. Aqui também embaixo eu tenho que distribuir minha multiplicação. Primeiro o 4. 4 multiplica o 4, que é 16. E o 4 multiplica o menos raiz de 3. Como um é positivo e o outro é negativo, o meu resultado é negativo. Então eu fico com menos 4 raiz de 3. Agora o raiz de 3 também. O raiz de 3 ele multiplica os dois termos. Primeiro, mais raiz de 3 vezes 4, os dois são positivos, mais 4 raiz de 3. E mais raiz de 3 menos raiz de 3, bom, um é positivo e é negativo. Multiplicação, então vai dar negativo. E aqui, como o radical, os dois radicais têm o mesmo índice, a multiplicação vai para dentro do radical. Agora aqui no numerador, o que dá para perceber que, vou botar aqui embaixo, 5 raiz de 2 mais raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. Aqui, 16, por enquanto, menos 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, vocês concordam comigo que é o mesmo número? Então eles vão se eliminar, né? Mais 4 raiz de 3 com menos 4 raiz de 3. Então aqui não sobra nada. Menos raiz quadrada de 3 vezes 3, 9. Aqui em cima eu posso perceber que raiz quadrada de 4 tem raiz exata. Então fica 5 raiz de 2 mais raiz quadrada de 4, 2. E embaixo, 16, eu percebo que raiz quadrada de 9 também tem raiz exata. Então menos raiz quadrada de 9, 3. Finalizando aqui, fica 5 raiz de 2 mais 2, dividido por 16 menos 3, que é 13. Olhando aqui, não tem o que fazer, não tem como tornar mais simples, nem o radical e nem fazer mais somas, nada. Então, esse fica o resultado.